Quero falar com vocês agora, devs, uma habilidade que é uma soft skill que não pode ser aprendida na sala de aula, né? Mas que pode ser desenvolvida por você, que vai te permitir e que vai acelerar para que você consiga chegar a um faturamento de 10 mil reais, que é o pensamento crítico. O pensamento crítico é uma análise de fatos para formar um julgamento, ou seja, você vai pensar e refletir sobre os fatos para que você tenha uma opinião, né? E não só ficar ouvindo a opinião das pessoas e absorvendo isso para você. Matheus, por que isso, cara, tem sentido e por que eu preciso ter um pensamento crítico? Veja comigo, eu vou falar um fato para vocês aqui agora, presta atenção. O desenvolvedor é uma das profissões mais procuradas no mundo hoje. Isso é um fato. Agora, como que eu posso desenvolver um pensamento crítico sobre isso? Veja bem, por que o desenvolvedor é uma das profissões mais procuradas do mundo hoje? Porque o desenvolvedor é responsável pela criação e manutenção de soluções de base tecnológica, óbvio. Ou seja, toda vez que eu quero desenvolver ou dar manutenção em um código, eu preciso de desenvolvedor. Agora, por que há essa demanda de soluções tecnológicas hoje? Porque as empresas, um dos motivos, né, é que muitas empresas estão migrando para o digital. Algumas empresas que não vendiam online, hoje estão vendendo online. Alguns supermercados que não vendiam online, hoje estão vendendo online. Tem uma facilidade muito grande e até mesmo uma necessidade das empresas migrarem para o digital. As empresas estão abrindo os olhos cada vez mais, ou seja, cada vez mais há uma demanda e uma necessidade das empresas migrarem para o digital. Por isso, um aumento de demanda de desenvolvedores e de soluções de base tecnológica. Agora, você está perguntando por que essas empresas estão cada vez mais migrando para o digital? Não somente por isso, mas também porque elas viram uma oportunidade de aumentar o faturamento delas. Um supermercado que fatura 100 mil reais, quando migrou para o digital, fez mais 20% de vendas, aumentou o faturamento para 120 mil reais, por exemplo. Eu estou colocando um exemplo assim bem pequeno aqui para vocês. Algumas empresas, elas trabalham hoje 100% no digital. Uma loja de roupa 100% digital, só no e-commerce. Então, existem soluções para essas empresas poderem trabalhar. Por exemplo, você pode desenvolver uma solução de e-commerce onde a pessoa vai ter lá um software onde vai gerir todo o estoque dela, vai fazer todas as configurações necessárias e integrações com meios de pagamento, com correios, transportadoras, e também vai conseguir vender os produtos lá, uma vitrine bacana para vender os produtos dela, ou seja, é uma solução completa. Eu já falei sobre e-commerce no vídeo anterior que eu fiz, né? Eu até vou deixar aqui para vocês poderem assistir se vocês quiserem. E também é uma necessidade também de aumentar o faturamento. Algumas empresas percebem que é uma oportunidade e inclusive uma necessidade também de estar em novas frentes. Agora pensa comigo, se a empresa viu uma oportunidade de aumentar o faturamento no digital e para que elas possam aumentar o faturamento no digital, elas precisam de soluções básicas tecnológicas. E para criar soluções de base tecnológica, elas precisam de desenvolvedores. Então, quer dizer que se você for um desenvolvedor, você também pode oferecer os seus produtos e também vender no digital. Você pode vender soluções do seu próprio produto, você pode vender o seu próprio SaaS, por exemplo, e faturar com isso, ou seja, tanto oferecer esses produtos para empresas quanto também em outras frentes, né? Criando soluções inovadoras, soluções tecnológicas. Então você pode sim trabalhar nessa nova frente, ter a sua própria empresa, ter o seu próprio negócio e faturar muito com isso também. Então, veja bem, será mesmo que se eu ficar trabalhando para os outros a vida toda, eu estou tendo um pensamento crítico somente porque as pessoas estão fazendo isso? Você pode ter uma outra vertente, você pode pensar de outra forma. Você pode pensar assim, não, se isso é uma forma para mim ganhar dinheiro, para mim ser um dev 10K, por que eu não posso então começar a ter o meu próprio negócio, sabe? Por que você não pode pensar dessa forma? Isso é pensamento crítico, é você fazer perguntas baseados
em um fato, em uma coisa que é real hoje. Os devs hoje são uma profissão, né, muito procurada, isso é um fato. Então, com base nisso, você pode desenvolver um pensamento crítico. Você pode pensar em várias vertentes e pode chegar às suas próprias conclusões. Para desenvolver um pensamento crítico, você precisa fazer justamente isso que a gente fez aqui, fazer perguntas. Toda vez que você faz perguntas, essas perguntas te levam a outras perguntas. Então, eu te recomendo você fazer aqui os 5 porquês diante de um fato, diante de uma afirmação. Por quê? E aí você vai conseguir chegar às respostas. Isso vai formar o seu pensamento crítico. Com certeza, esse pensamento crítico vai ser uma mola, talvez, que vai te levar para um patamar diferente aí na sua carreira, né? Talvez você está preocupado aí em se qualificar tecnicamente, desenvolver as suas hard skills, mas também é muito necessário desenvolver o seu mindset, né? E o pensamento crítico é uma das formas de desenvolver aí o seu mindset para ser um desenvolvedor, cara, que é mais completa. Um cara que chega diante de um problema, ele consegue resolver mais facilmente, ele consegue questionar, ele consegue adaptar as mudanças que estão ocorrendo e também ter uma visão mais ampla de como as pessoas ganham dinheiro, como as pessoas trabalham, como as empresas trabalham e como que você também pode começar a ganhar dinheiro dessa forma. Além de você fazer essas perguntas, você pode juntar todas essas informações, compilando todas essas informações aí na sua mente para que você tome as melhores decisões que você puder tomar, tanto na sua carreira quanto nas demais coisas que você tem que aprender e também as formas que você quer trabalhar daqui para frente. Por exemplo, no meu caso, eu pensei, poxa, será que eu posso trabalhar em novas frentes? Foi quando eu desenvolvi colocar meu software para rodar no mercado, lançar o meu software no mercado, o meu software como serviço. Deu muito certo esse processo e quero compartilhar mais sobre isso com vocês também. Mas o fato, cara, é que eu pensei de uma forma diferente. Inclusive, alguns amigos me incentivaram a fazer isso, eles não fizeram isso e me incentivaram a fazer isso, eu fui lá e fiz, ou seja, será que isso é para mim? Eu tenho que testar para ver se isso é para mim. Então, eu vi que era para mim. Então, eu não queria ficar trabalhando dentro de uma empresa a vida toda. Eu falei assim, não, eu preciso fazer isso. Então, eu fiz isso e eu consegui ter um resultado assim, muito satisfatório com esse processo. Por isso, eu incentivo vocês agora a tentarem fazer a mesma coisa. Junte essas informações, faça essas perguntas para você e veja se faz sentido para você ou não. A partir daí, você pode começar a considerar as consequências. Se é uma coisa que você quer fazer, quais seriam as consequências de você não fazer isso? E aí você começa a avaliar o resultado. Poxa, e se eu fizer isso, quais resultados eu posso ter? Se esse negócio meu escalar, se eu tiver uma assinatura aqui de R$ 99,00 e se eu tiver 1.000 clientes, quanto que eu vou ganhar? Poxa, isso aqui vai ser um resultado sensacional para mim. Ou seja, eu vou ter um resultado aqui acima do esperado e eu vou conseguir faturar muito mais de R$ 10.000. Mas quero ajudar vocês aqui, pelo menos inicialmente, a faturarem pelo menos R$ 10.000 com as suas startups SaaS. Né? Esse aqui é o meu objetivo, fazer vocês serem pessoas criativas, ter pensamento crítico. É claro, eu não posso trabalhar esses minúcias, que é algo que também vocês precisam desenvolver, mas o que eu puder fazer para te ajudar nesse processo, com certeza eu vou estar fazendo aqui.